Olá a você que me acompanha no canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e nesse vídeo nós vamos ver como nós podemos utilizar o autofiltro do Excel através das macros. Bom, basicamente o que nós vamos fazer é filtrar uma tabela utilizando os recursos do autofiltro através de filtros ativados com as macros. Como a gente sabe, né, no nosso dia a dia nós usamos muito o autofiltro e ele pode se tornar bem mais prático se a gente digitar em uma célula aquilo que nós queremos filtrar, sem ter que ficar selecionando com as setinhas do autofiltro. Dessa forma, o autofiltro pode até substituir o SQL quando se tratar de consultas simples como essa. E isso pode até fazer economizar uma grande quantidade de linhas de códigos. Portanto, é dessa forma que nós vamos trabalhar nesse vídeo. É algo bastante fácil de fazer, né? E para nos ajudar nesse trabalho, nós vamos usar pela primeira vez aqui no canal o gravador de macros, que vai deixar muita coisa pronta de código para a gente, só adaptar e usar. Bom, então só abrindo um parênteses aqui, como eu disse, é a primeira vez que a gente usa o gravador de macros e muita gente me pergunta por que eu não uso o gravador para criar as macros. Bom, e na minha opinião, né, usar o gravador de macro tem basicamente duas grandes vantagens, né? A gente pode aprender com os códigos, porque o gravador grava tudo aquilo que a gente faz e a gente pode ir lá olhar o que o gravador fez e aprender com isso. E, consequentemente, a outra grande vantagem é economizar tempo digitando os códigos, porque o gravador escreve os códigos lá para a gente. Por outro lado, a grande desvantagem, né, ou as grandes desvantagens de usar o gravador, na minha opinião, é a limitação, né? Por exemplo, a gente não pode criar um looping dentro da macro criada com o gravador, portanto, se a gente quiser repetir ações, a gente vai ter que gravar várias vezes. Enquanto que se a gente estivesse escrevendo, a gente criaria o looping facilmente. A outra grande desvantagem é o tamanho dos códigos. Eles ficam imensos, porque o gravador grava tudo que a gente faz, a rolagem do mouse, todos os cliques nas células, enfim. Só para ter uma ideia, se a gente escrever numa célula e colocar bordas, 4 bordas, vai ter mais de 40 linhas de códigos. E escrevendo a gente usa apenas 4 ou 5. Bom, então essa aqui é a tabela que nós vamos usar no nosso autofiltro, né? Então, como a gente pode ver, eu escolhi aqui 4 tipos de campos que cada um deles tem um detalhe diferente para a gente trabalhar lá no código de VBA. O primeiro campo aqui é um campo numérico, né? O segundo é um campo de texto. O terceiro também é um campo numérico, só que a gente está mostrando datas nele. E por fim, o quarto também é um campo numérico, porém ele é valor monetário. Bom, o primeiro campo que a gente vai filtrar vai ser o campo de ID. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui em gravar macro. Depois que a gente clica em gravar macro, a gente dá um nome para a nossa macro. Eu vou escrever aqui, então, filtrar por ID e vou clicar em OK. Então, a partir de agora, tudo que a gente faz aqui na planilha, toda ação nossa é gravada e transcrita lá em VBA com o gravador de macro. Portanto, a gente já pode escolher o nosso autofiltro aqui, clicando nesse íconezinho de filtro, e vamos aqui escolher um código para aplicar o nosso filtro. Eu vou escolher aqui o código 504 e vou dar um OK. Feito isso, tudo que a gente fez já foi gravado e transcrito lá em VBA. Agora, então, a gente pode clicar em parar a gravação da macro, nesse botão aqui. E a gente já pode ir lá para o ambiente de programação, clicando aqui em Visual Basic. Bom, e aqui no Visual Basic eu vou dar uma limpada aqui. Como eu disse, ele cria várias linhas que a gente não vai usar na nossa macro. Então eu vou apagar aqui os comentários. Depois disso eu vou apagar essa primeira linha aqui. Essa segunda linha também eu vou apagar e vou deixar só essa linha aqui da aplicação do autofiltro. Portanto, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de aplicar um novo autofiltro seria limpar o filtro que já existe, né? O filtro que já foi aplicado anteriormente. Então, como que a gente faz isso? ActiveSheet.AutoFilter mode, ou seja, modo de autofiltro, é igual a false. Dessa forma aqui, a gente desativa o autofiltro que já foi aplicado. Eu vou mostrar aqui
essa linha que desativa o autofiltro para a gente ver o que acontece. Então, vou dar um breakpoint aqui na primeira linha, vou executar a macro e aí a gente vai ver que aqui na nossa planilha o autofiltro vai ser desativado, ok? Bom, e agora, essa linha aqui que a gente vai trabalhar é a linha que aplica o autofiltro. O que a gente vai fazer é mudar esse endereço aqui para que a gente não tenha que se preocupar com o tamanho da nossa tabela, né? Então, se a nossa tabela aumentar ou diminuir, a gente teria que mudar aqui. Então, uma forma da gente não precisar fazer isso é colocando, então, o endereço A1, sempre o endereço A1, para ele aplicar o filtro e, portanto, não importa dessa forma qual é o tamanho da nossa tabela. E continuando aqui, então, essa é a aplicação do autofiltro. Depois disso vem uma instrução chamada field, que nada mais é do que o campo que a gente está filtrando, portanto, lá na nossa tabela. O campo ID é o primeiro, então a gente colocou lá número 1. Depois, então, do campo que a gente está filtrando, a gente vai usar o critério de filtro aqui, que é esse critério 1 aqui, e é exatamente aqui que a gente vai mudar para tornar a nossa macro volátil, ou seja, assumir o conteúdo que a gente digitar lá na planilha. Então, aqui na parte da macro que está entre aspas, é exatamente aqui que a gente vai trocar e colocar o endereço de célula que a gente quer. Então, no nosso caso aqui, como a gente está vendo aqui no fundo, é a G1. Então, eu escrevo aqui range, abre parênteses, abre aspas, G1.value, e o ponto value aqui não há necessidade de colocar, mas eu coloquei só por questão de prática. A partir daí, então, se a gente executar essa macro, ela vai assumir o conteúdo da G1 e aplicar o filtro para a gente. Mas aí, a ação que vai chamar essa macro vai ser a cada mudança de conteúdo da G1. Foi assim que a gente definiu como a nossa macro vai rodar. Bom, então como a gente faz para colocar essa macro dentro de um evento, que é a mudança do conteúdo da G1? Nós clicamos aqui na planilha que a gente quer trabalhar, que no nosso caso é a Plan 1. A gente abre aqui a caixa de rolagem e escolhe o Worksheet. O primeiro evento que aparece para a gente é o Selection Change. Porém, esse Selection Change é ativado a cada mudança de célula, de uma célula para outra. E não é isso que a gente quer. A gente quer a cada mudança do conteúdo, que no nosso caso aqui é a G1. Então, a gente vem aqui na nossa seleção de eventos e troca para Change. E aí a gente pode apagar aqui o Selection Change, apesar de que, se a gente deixasse aí, sem código não teria problema nenhum. Bom, escolhido então o evento que a gente quer chamar a nossa macro, basta a gente colocar aqui o nome da nossa macro, que a gente colocou lá assim que a gente começou a gravar. Então, eu coloquei o nome lá de filtrar por ID, então a gente seleciona ela aqui e o nosso change vai executar cada vez que a gente mudar o conteúdo da célula. Bom, e agora o que a gente precisa fazer aqui é informar para esse evento change qual vai ser a célula que vai ativar esse evento. E a maneira de fazer isso é verificar qual foi o target que foi ativado, ou seja, qual foi o endereço que foi chamado lá na nossa planilha. Então, a gente usa um if target, que o target nada mais é do que a célula que chamou o change, ponto address, que é o endereço, né? Ou seja, o endereço da célula que foi mudada. Então, se esse endereço for a G1, lembrando aqui que a gente tem que colocar endereços absolutos, portanto, a gente tem que usar o sinal de cifrão entre linha e coluna. Então, se o target address for G1, then nós filtramos a nossa tabela e a gente pode terminar aqui o end if. Dessa forma, então, a nossa macro verifica se o endereço chamado é G1, aplica o nosso filtro e fim de papo. Outra coisa legal para a gente colocar aqui antes de aplicar o filtro é verificar se o conteúdo da célula foi realmente mudado, né? Ou seja, se a gente der um del lá, a célula também mudou com o del. Porém, ela não recebeu valor nenhum e, portanto, a gente não precisa filtrar. Então, o que a gente faz aqui é mais um if target,
Nesse caso, a gente vai usar a propriedade value, ou seja, se o valor da célula chamada for diferente de vazio, então a gente aplica o nosso filtro e caso contrário, a gente não faz nada. Pronto, está feita a nossa macro, né, dentro do evento change. E agora a gente já pode testar. Eu vou colocar aqui então um número que eu sei que existe, eu vou colocar o 677 e vou dar um Enter. E aí o nosso filtro é automaticamente aplicado. Portanto, agora é só a gente gravar as macros para o restante dos campos. E a gente vai ver os detalhes de cada um agora. Bom, então eu gravei a nossa outra macro que vai filtrar o campo de texto. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na macro anterior. Vou tirar os excessos de gravação aqui. E a gente pode notar que ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais complexa do que a anterior. Eu vou mudar aqui, como a gente fez na anterior, para A1 também. Aqui a gente pode notar que foi usado o field 2, ou seja, o campo 2. E já no critério aqui, a gente pode notar que tem o nome que a gente selecionou lá com a setinha. É aqui que a gente vai mudar, da mesma forma que a gente fez no anterior. E aqui, diferente do anterior, a gente vai usar um caractere coringa, ou seja, para a gente não ter que digitar o nome da pessoa inteiro toda vez que a gente for filtrar. Então, o que a gente faz? Começa com asterisco, que é o nosso caractere coringa, que quer dizer qualquer que seja o começo, coloca um E comercial aqui, coloca o nosso endereço e depois E comercial de novo e finaliza com um coringa. Então, nos campos de texto, a gente pode fazer dessa forma, que a nossa digitação fica mais fácil. Portanto, aqui, se eu quiser filtrar todos os nomes que contenham o texto Silva, aqueles asteriscos lá vão funcionar como caracteres coringas e a gente vai poder filtrar dessa forma sem ter que digitar o nome completo da pessoa, ok? Bom, eu já gravei a macro que filtra por data e o que mudou das macros que a gente já viu, obviamente o campo que passou a ser 3 agora, que é a coluna onde está a data. Depois disso apareceu o operador aqui e por fim apareceu um critério 2 aqui. Então a macro está exatamente como eu gravei, né? Como a gente grava lá. A única coisa aqui é que eu quebrei as linhas colocando um underline aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, o que a gente vai mudar aqui nessa macro para que ela funcione através da digitação lá na célula G1? Se a gente simplesmente trocar a data que foi gravada através do nosso gravador de macros e colocar aqui o endereço da G1, não vai funcionar. Por quê? Porque como a gente pode perceber, aqui dentro do VBA a gente usa o padrão americano de datas e não o nosso padrão brasileiro aqui. Então a gente pode notar que começa pelo mês, depois dia e por fim ano. Portanto, o que a gente precisa fazer é colocar, claro, o endereço aqui e formatar esse endereço para o padrão americano. Então a gente usa o format, abre parênteses, esse endereço aí, coloca entre aspas mês barra dia barra ano. Ok? Esse é o padrão americano de datas. Feito isso, a nossa macro já está adaptada para funcionar a digitação de datas. Eu vou digitar aqui então uma data 3/10 e notem que o nosso filtro está funcionando perfeitamente. Bom, e para quem quiser trabalhar com filtro de ano, mês e esse filtro exato aqui que a gente acabou de fazer, ou seja, eu tenho que digitar exatamente a data para ele filtrar, para trabalhar com ano, a gente troca esse número aqui para 0. Então, se eu colocar aqui 0, o nosso filtro vai aplicar para o ano que a gente digitar lá na G1. E se a gente quiser por mês, a gente coloca aqui 1. Então, ou seja, 0 seria ano, 1 seria mês e 2 seria o filtro exato de datas. Então, para a gente ver funcionando aqui, eu vou colocar outubro e notem que ele filtrou todas as datas do mês de outubro. Bom, então no caso do filtro de valores monetários, está aqui a macro exatamente como foi gravada. E o que a gente precisa mudar aqui,
lógico, além do campo, né, que passa a ser o campo 4 agora. E eu selecionei lá, usando as setinhas, o valor de 3.000. E se a gente simplesmente colocar o endereço aqui, também não vai funcionar. A gente precisa também formatar esse conteúdo lá. Então, nós vamos usar a mesma função, format, vírgula, a gente abre aspas para começar a nossa formatação, coloca o símbolo de cerquilha, depois vírgula, que o separador de milhar americano é vírgula, 2 vezes o cerquilha, 0,00 para o separador de centavos. Portanto, o que a gente fez aqui foi colocar também o valor em valor monetário no padrão americano. Bom, então outra variação de filtro de valor que a gente pode fazer é gravando a macro lá, por exemplo, e selecionando um valor menor ou igual. E aí a gente pode colocar sem a formatação, se a gente não quiser considerar os centavos, ou a gente pode simplesmente colocar aqui dessa forma e a gente usar valores inteiros lá na nossa consulta. Então, da forma que está aqui, o nosso critério será, então, menor ou igual ao que for digitado lá na G1. Então, a gente coloca o menor ou igual aqui entre aspas, ok? E aqui no exemplo, então, se eu quisesse saber todos os salários da minha tabela menores que 3.000, menores e iguais a 3.000, o nosso filtro ia aplicar corretamente a partir, então, do critério de filtro que a gente colocou lá no VBA, ok? Bom, então, sobre o assunto de aplicar o autofiltro com as macros, era isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, mais uma vez, que o projeto que a gente viu aqui está disponível lá no site macrofaz.com.br. E é claro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Então, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.